Meus irmãos, hoje nós vamos começar um pouquinho atrasado, mas chegaremos lá. Problemas técnicos e agora já acredito que tenha consertado e nós vamos para a nossa lição de hoje, que é a de número 7, que tem como título Você pode ter paciência no sofrimento. E o nosso comentarista cita Provérbios 16:32, que diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Isso aí nós podemos ver exatamente o seguinte: o paciente é aquele que não se estressa por qualquer coisinha que vem para ele ali. A coisa está apertada, tá? Então tem paciência que daqui a pouco vai ser resolvido. Então hoje eu tive que ser paciente, teve um momento que eu confesso que eu fiquei um pouco irritado porque a coisa não funcionava. Eu gravei ele em áudio, porque inclusive dá mais tempo. Só que aí o sistema do WhatsApp não aceitou. Depois de tudo pronto, não aceitou. Então eu digo, vou tentar ajeitar, arrumar um outro local para poder botar então a câmera para poder gravar. E eu pensando que a coisa ia funcionar só porque seria áudio. Mas infelizmente quem dirige essa organização, ela não é uma pessoa que gosta do evangelho, pelo contrário, é daqueles que vivem para fazer o que nós vamos estudar hoje. Tentar oprimir a igreja. Mas vamos ao que nos interessa, que é aprendermos a ser pacientes. Meus irmãos, a paciência faz parte do fruto do Espírito. E sem paciência, nós não venceremos o momento de sofrimento. Enquanto a provação não acaba e a bênção não chega, é o título do nosso primeiro ponto da lição. E estamos sempre desejando algo que nos traga sensações, emoções e sentimentos agradáveis. Boa parte da nossa vida consiste em buscar o prazer e evitar a dor e o sofrimento. Só que isso é uma coisa até muito bonita e muito boa da gente procurar. Só que a igreja, ela foi organizada e para viver num mar de sofrimento. A proteção é de Deus. Mas a igreja não pode achar que está tudo muito bom, porque quando ela acha que está muito bom, acontece como lá em Jerusalém. Todo mundo se reunindo no templo, até para comer, para fazer lanchar e louvar a Deus e tudo mais, mas ali no templo. Que coisa boa, todo mundo conversando, se abraçando, se beijando e tudo mais, e conversando, só que a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para levar a salvação a todos os confins da terra. De Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, aqui, ali e acolá. E ela teve que passar por um momento difícil. Deus permitiu que fosse perseguida. E nessa perseguição, crente é gente, e gente tem medo, gente não gosta de ser perseguido. Aí botou o pé na estrada e começaram a falar da salvação. E chegou até nós hoje, por causa disso. A igreja, quando ela começa a ficar tranquila demais naquilo que está fazendo, no seu ritualismo, Deus manda algo para balançar, sacudir, para que ela então vá para o lugar. É como se você colocar dentro de uma panela de pressão, você bota 1 litro d'água ali, fecha, liga o fogo e vê o que é que acontece. Enquanto a temperatura está boa,
a água nem é com ela, vai ali se balançando e tal. Quando aperta, o que é que acontece? Ela joga o vapor pela válvula. Então ela tem que ter uma válvula de escape. E nós temos a válvula de escape. É o poder de Cristo, o poder do Evangelho. Então vamos para a lição. Essa lição hoje é um pouquinho puxada para nós, mas vale a pena. Nós vemos que em Tiago 1, 2 a 4, e nós vamos abrir a Bíblia aqui para a gente ler, porque às vezes eu falo e vocês não leem aí na hora que estou falando, né? Então vamos para Tiago 1, 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4 vai dizer exatamente uma coisa que a gente precisa saber. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria e pensardes, deixa eu ler direito com os óculos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A provação vem para aperfeiçoamento. E está aqui escrito em Tiago. Não é Gandhi que está falando, não. E Tiago gosta de vez em quando dar uma puxada na gente, um puxão de orelha, que não é brincadeira. E nós vemos aí, então, uma coisa. Em meio às pressões, você pode preservar, aguardar, insistir com aquela palmeira que sob vento forte enverga, mas volta ao seu estado original, depois que o vento passa. Porque a paciência de Deus está em você enquanto fruto do Espírito. Você tem que ter a paciência para quando vierem essas tentações, essas provações, como nós estamos, inclusive, como igreja, passando provação agora, e as igrejas vão ter que abrir os olhos para algo. A igreja está muito parada dentro dos templos. Agora, com a pandemia, o inimigo foi e botou na cabeça de um sujeito lá na ONU para dizer que tem que prender todo mundo em casa. Aquilo não foi por causa da pandemia, não foi por causa desse negócio, desse vírus, não. Foi para segurar a igreja. Só que a igreja tem um escape. E Deus bateu nos ouvidos de muito pastor aí, muita igreja aí, que para usar a mídia para poder falar. E uma palavra lançada, como eu faço todo dia no YouTube, isso pode chegar aos ouvidos de alguém lá na Noruega, onde for, em qualquer lugar do mundo. E se tiver um brasileiro, entende bem o português, não aceitou Jesus e ouve uma palavra daquela justamente na hora que ele mais precisa. E Gandhi não saiu daqui de dentro do seu apartamento. Igreja, meus irmãos, não é aglomeração de crente. Igreja tem que viver dispersa no sentido de evangelizar. Não é separar os irmãos, não. É não viver apenas na zona de conforto. Dentro de um templo com poltronas boas, às vezes até reclinável, ar-condicionado, alguém até perguntando se você quer um pouquinho d'água. Não, igreja não é isso, não, meus irmãos. A igreja é um alvo de perseguição e de sofrimento. E para isso nós estamos dando a lição de hoje. Nós temos a válvula de escape, que é o poder de Deus, e também provar que nós estamos sendo terra fértil para o Espírito Santo dar fruto, para ele frutificar na nossa vida. E um dos frutos é a benignidade, que é traduzido por paciência no nosso português. Então vamos ver também aqui o segundo ponto dele aqui, diz o seguinte: aprendendo e desenvolvendo a resiliência, que nada mais é do que a própria paciência.
diz o seguinte: o fruto do Espírito é longanimidade, Gálatas 5:22, conforme já falamos. E a palavra grega traduzida, ela pode também ser entendida como paciência, perseverança e firmeza. Uma pessoa longânima é constante, é persistente, é resignada, é resiliente. Uma pessoa resiliente, diante dos problemas da vida, vai desenvolvendo certa capacidade de superar as adversidades e se reequilibrar, transformando as experiências negativas em lições e maturidade. Romanos 5, 3 e 4. Meus irmãos, a humanidade, ela só cresce quando passa por uma crise. Numa guerra, é a coisa muito difícil, eu nunca presenciei uma guerra, mas nasci no final de uma guerra. Ali, as pessoas que foram para aquela guerra saíram fortalecidas. Como? Porque elas saíram ali e aprenderam que eles têm que fazer alguma coisa, porque naquela dali eles quebraram a cara como era para pular um obstáculo e tal, assim, então tem que fazer algo que tem uma roda maior, que tem um impulso maior para poder eles passarem. A arma não pode ser aquela que só vai a 500 metros, tem que ir uma que vai para 1.500 metros, e assim sucessivamente. Nas doenças, nas pestes, a ciência se desenvolve para encontrar algo para superar aquilo, que a gente chama de vacina. Vacina só aparece no meio de uma pandemia. Não adianta ninguém dizer, nós estamos procurando uma vacina. Vacina para quê? Você tem que fazer vacina para aquilo que já aconteceu, não para aquilo que ainda está por vir e pode até não vir. É como nós nos preocupamos com o dia de amanhã, que não existe. O dia de amanhã não existe para ninguém. O ontem já passou, hoje nós estamos vivendo, amanhã não existe. Ainda dentro da nossa lição, nós vamos ver aqui: tenhamos um longo ânimo, lançando sementes com expectativa, mas sem desespero. E aqui o comentarista vai falar sobre o caso do agricultor. O agricultor lança a semente, ele espera a semente germinar, depois de germinar ele espera o tempo de chuva, tempo de crescimento da plantinha, a plantinha depois dá o seu fruto tem que ter aquele tempo para a sua formação completa, e depois ainda tem a colheita, e depois da colheita ainda tem a limpeza, e depois da limpeza ainda tem a distribuição, para depois ainda ir para o Ceasa, do Ceasa vai para o supermercado, para no supermercado a gente comprar e se alimentar, e ainda tem que cozinhar. No Éden, o homem pegava o fruto e comia. Quando pecou, Deus disse: acabou essa moleza. Agora do teu esforço, do teu trabalho, você vai comer. Então você vai plantar, vai esperar, vai regar, vai esperar nascer, vai regar, vai colher e vai levar para casa e vai chegar lá e vai cozinhar. Ainda tem que esperar cozinhar para poder você comer. Então, nós temos que pensar que nós temos que apresentar a nossa parte de vida como igreja hoje. Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar no nome Jesus. Só o nome Jesus. Não é contar a história dele, não. Aqui no Brasil, todo mundo sabe quem foi Jesus pela história, mas não tem a experiência com Jesus, como nós temos. Então nós cremos num Jesus que veio para nos salvar e pela graça de Deus. Aquilo que não foi pelo nosso merecimento, mas o próprio Jesus que foi quem pagou por nós. O terceiro ponto diz que é sem perder a conexão com Deus. Lógico, se nós perdermos a conexão com Deus, foi o que aconteceu comigo hoje à tarde, 2 vezes a conexão parou. E eu fiquei sem poder mandar para vocês a lição, pelo menos em vídeo, né? Tentei mandar apenas por som e também não deu. Agora, uma coisa que você tem que pensar bem, e eu também, é que o imperativo bíblico é enchei-vos do Espírito. Você é cheio do Espírito e o Espírito vai dar o fruto dele. Um dos frutos deles é a longanimidade, que é a paciência.
Enchei-vos do Espírito. Isso não é apenas uma explicação para que alguém pense nisso, não. Isso é uma ordem divina. E não é para apenas o líder da igreja. É para todos. Enchei-vos do Espírito. O foco, meus irmãos, da nossa vida, por causa de estar vivendo no Espírito, o foco é em Deus. E cantando, louvando, adorando de coração. Porque a mulher samaritana perguntou a Jesus: Mestre, é aqui que nós temos que adorar a Deus ou tem que ir lá para Jerusalém? Eles, nem aqui nem lá. É em espírito e em verdade que Deus recebe a adoração. Meus irmãos, nós temos que parar com esse negócio de que é só no templo. Quando o templo abrir vai ser tão bom. Assim, vai ser bom. Isso é sem dúvida. Mas nós temos que viver, adorar a Deus, fazer a vontade dele, pregar o seu evangelho é onde nós estamos, em qualquer lugar. A hora está avançada e eu vou adiantar aqui o tempo. Conectado a Deus, você terá um longo ânimo, uma grande paciência para suportar o que for, fazendo coisas boas e com boas motivações. Não adianta você fazer coisa boa, mas tem que ter uma boa motivação. E a boa motivação é exatamente o seguinte: você é um instrumento de Deus para alcançar vidas. As vidas estão necessitadas de alguma coisa, nem que seja de uma palavra só, um bom dia. Como é que você está? Está tudo bem com você? Isso aí pode salvar uma vida. Bem, meus irmãos, aqui vamos lá. Por que ficar tão irritado quando interrompem você? Você está falando e alguém vai e interrompe. Ou então fazendo alguma coisa e alguém interrompe. Eu mesmo confesso aos irmãos, hoje de tarde teve por 2 momentos que eu fui interrompido e as orelhas esquentaram. Mas eu me lembrei que eu estava falando sobre o tema que é exatamente paciência no sofrimento. Eu estava sofrendo aqui porque a gente não tinha feito a lição para vocês. Mas por que ficar assim, impaciente? Não, nós temos interrupções na nossa vida e elas fazem parte. Tá? Aqui eu falei agora há pouco sobre a pandemia e a interrupção no trabalho lá na igreja. Hoje as igrejas estão utilizando a mídia, como eu já falei, e chegando a muitos lugares ao mesmo tempo e vivendo-se de uma forma onde o evangelho está sendo pregado. Porque quem vai botar no ouvido do indivíduo não é nem a mídia, é o Espírito Santo que vai interpretar para ele a necessidade que ele tem. Bem, veja aqui no final, veja o seu sofrimento com um olhar espiritual e ria mais das dificuldades. Porque Provérbios 17, 22 vai exatamente dizer isso. Leia esse texto, que não dá tempo mais para eu abrir a Bíblia aqui e ler. Exercitando o amor cristão com as pessoas difíceis. Não são com aquelas boazinhas não, com as difíceis. E sempre dependendo de Deus para conseguir isso. Porque sem Ele nada podemos fazer. Viu? Porque tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós que fomos feitos filhos de Deus, foi por Jesus e nós devemos então viver esta vida conforme a palavra nos ensina. Se você leu a leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que é o de amanhã, você tem exatamente a compreensão de tudo quanto eu acabei de falar. Eu só espero que na próxima a lição chegue para vocês dentro do horário certo. Que Deus nos abençoe e me perdoe pelo atraso.